E Zé Valente sobre o corredor central fazem a segunda linha de 5, deixando só atrás da linha da bola, ou à frente da linha da bola neste caso, o André Clovis, que é o único jogador do Estoril que para já... Ao segundo posto em que está para o golo. Primeira vez do Estoril a chegar à baliza de Elton Leite. A defesa do Benfica a dormir. Já marca o Estoril. Um remate à baliza, um golo. A desilusão e a frustração é grande do lado da equipa encarnada, Eduardo. Quase 100% de eficácia. O Estoril com esta jogada de contra-ataque autenticamente surpreende no último reduto do Benfica. E cruzamento primeiro do lado esquerdo. A bola a percorrer toda a área. Uma assistência do lado direito. E claro, depois no sítio certo, André Vidigal a empurrar para o fundo da malha. À VAR, atenção. À VAR. Pode haver eventualmente alguma deslocação, mas não. Não. Jogo que não. Não, é golo. Mas esteve a ser avaliado. Sim, mas pronto, vai para ti a bola. Não há qualquer deslocação, é tudo legal no golo do Estoril. É de facto, como vocês dizem, quase 100% de eficácia. Eu estava a falar precisamente da única incursão que o Estoril tinha tido ao último terço e, portanto, em 20 minutos foi lá uma vez. Depois do minuto 20 foi outra vez. Na primeira, André Vidigal rematou à figura de Elton Leite sem qualquer problema e ao minuto 23, numa boa jogada ofensiva, Joãozinho sobre a esquerda cruza para o segundo posto, ou para o posto mais distante, e depois boa recepção de Murilo, que vê bem o posicionamento de André Vidigal e coloca ali no coração da pequena área. E o André Vidigal só teve que encostar. A equipa do Benfica, da maneira como defendia, basculou. Não há aqui grandes responsabilidades. Essa basculação fez com que a equipa ficasse desorganizada, que trocasse os apoios e beneficiou claramente dessa jogada o Estoril. É claramente o Benfica sem sorte. Repara que nos primeiros 15 minutos tem 3 oportunidades soberanas de golo, uma delas inclusive ao minuto 15 com a bola caprichosamente a ir ao travessão do guarda-redes Tiago Rodrigues, e na única oportunidade num jogo, como eu estava a dizer, completamente dominado pelo Benfica e controlado em absoluto, o Estoril acaba por, à segunda vez que vai ao último terço, fazer o golo num jogo em que estava a ser completamente dominado. Mas atenção, esse domínio também é concedido por parte da equipa do Estoril. A estratégia, o plano de voo, a proposta de jogo de Bruno Pinheiro é precisamente esta: baixar o bloco, não permitir que o Benfica ganhe superioridade e consiga fazer as triangulações para fazer as penetrações no último terço, e depois tenta, numa saída rápida para o ataque, numa bola parada, num erro do adversário, chegar ao golo. Conseguiu ao minuto 23, de facto, na sua segunda incursão, estar à frente do marcador. Muito bem, mas o futebol também é isto, eficácia, apesar do Benfica estar a dominar nestes primeiros minutos. A mais remates enquadrados, uma bola no ferro, teve 2 grandes situações por marcar para o Rafa. O futebol também é isto, eficácia. E a primeira vez que o Estoril vai então à área contrária é a baliza do Elton Leite, marca por Vidigal, agora o marcador no António Coimbra da Mota, na primeira mão das meias finais da Taça de Portugal, vai assinalando 26 minutos, marcador a funcionar, 1 para o Estoril, marca André Vidigal. 0 para o Benfica. Vem a saída do Pereira, agora é rápido o homem do Corinthians, o ex-jogador do Corinthians, agora do Benfica a jogar lá para Diogo, cruzamento tirado, Darwin, enorme defesa! Epa, boa bola, Eduardo! Grande defesa de Tiago. De facto, Darwin a rematar, ou melhor a cabecear, como mandou as regras. O que é facto é que Tiago dá uma grande estirada, tira a bola por cima da trave. Grande defesa. Ali tinha que marcar o gol, ali, pois sozinho tinha. A cabecear o Darwin Nunes. É verdade que o Tiago estava lá a sacudir para canto, grande oportunidade para o Benfica chegar ao empate. O canto é marcado pelo Pedrinho, ali o cabeceamento, entrou! E o golo! Não foi a primeira por Darwin, foi a segunda
que o Benfica de cabeça consegue faturar, Eduardo. É bem verdade, e houve ali um primeiro cruzamento, depois um amorti, eu julgo que terá sido Otamendi. O que é facto é que a bola vai parar a Darwin e foi atirar para o fundo da malha. A bola ainda bateu nas pernas de Tiago, mas foi impotente para travar o rombo do esférico, entrou ao meio devagarinho, de forma rasteira. E pronto, Vítor Martins, Benfica à procura do golo e conseguir chegar à igualdade. Já voltei agora ao Estoril, tenta aqui aproveitar momentos de concentração da equipa do Benfica ainda a fechar o primeiro golo e há uma falta a aproximar-se da baliza do Elton Leite. Houve agora ali uma falta sobre o jogador do Benfica e uma carga pelas costas. A bola vai pertencer aos encarnados. E pronto, Vítor Martins, a sorte procura-se. O Benfica procurou o momento, mas a sorte é estar pronto quando a oportunidade chega. É assim mesmo. É um facto, mas o Benfica acaba por dar corpo ao enorme domínio que tinha no jogo e a ascendência total na partida. Um jogo praticamente em sentido único. O Estoril faz em 45 minutos 6 incursões ao último terço e nos primeiros 20 minutos só lá chegou uma vez. O que é certo é que aos 23, à segunda que chega lá, faz o golo. E o Benfica estava com um condal ofensivo enorme, mas sem capacidade efetiva de desorganizar defensivamente o Estoril. Teve, é um facto, nos primeiros 15 minutos 3 oportunidades soberanas para marcar. Continuou a carregar no acelerador, a ser agressivo sobre o portador da bola e a não deixar que as ações ofensivas do Estoril saíssem logo na primeira fase de construção, e acaba por chegar de uma forma que não tem sido muito eficaz o Benfica nesta época, de pontapé de canto fazer o golo. O canto é batido ao primeiro poste, ao poste mais próximo, Gabriel desvia e depois Darwin emenda para golo. É verdade, como vimos, não foi a primeira, foi a segunda que Darwin conseguiu desviar para o golo. Ele há pouco tinha proporcionado uma grande defesa ao Tiago Rodrigues, mas a segunda marcou mesmo. Entram agora já em período de compensação. Foram dados 2 minutos. 2 minutos de compensação, Benfica empapa aqui no António Coimbra da Mota com o Estoril a uma bola. Marcaram Vidigal para o Estoril e Darwin Nunes para a equipa encarnada. O Benfica continua a dominar a toda a linha. Sobrinha recebe na extrema esquerda do ataque da equipa do Benfica. Lá vai ele, voando. Ali a águia, camisola CEP, voando com a bola nos pés. Lá está a bola, ali tipo estrela, a rolar nos pés da Cebolinha. Há uma tentativa de Rafa, primeiro remate, um surto na área. Opa! O golo! Golaço! Seferovic! Categoria! Apiras tu! Não! Apiras tu! Não! Tu também não! Atiro eu! Forte, decidido! Na área a concretizar a assinatura do Seferovic para o segundo gol do Benfica. Cambalhota no marcador, a águia está na frente do marcador. Golaço do camisola 14. E curiosamente, Everton a repetir a ação que tinha realizado um minuto antes. Everton a descair da esquerda para o centro, depois a largar e a colocar a bola junto ao poste esquerdo do guarda-redes do Estoril, e depois Seferovic a finalizar, remate ali forte que vai embater no interior da malha direita da baliza estorilista, e o Benfica a adiantar-se no marcador com Seferovic a fazer o gosto ao pé. Agasalhou a criança e atirou para o golo, Vítor Martins. Golaço do Seferovic. Sim, boa oportunidade. O Seferovic tem isto, às vezes tem oportunidades mais soberanas que estas e não consegue concretizar, e depois tira estes coelhos da cartola e faz estes golos. Aqui um golo de raiva, um bom remate, bem colocado, sem qualquer possibilidade para Tiago. Deixa-me dar aqui também uma referência, que era isto que eu estava habituado a ver o Everton a fazer no Grêmio. De facto, estas diagonais para dentro vindas da esquerda, desconcertantes, ainda sem a rapidez de processos que fazia no Brasil, mas aquilo que vimos já um bocadinho frente ao Famalicão e aquilo que estamos a ver nesta segunda parte de Everton condiz com aquilo que eu conhecia do jogador brasileiro, que ainda não vi nesta primeira parte da época em Portugal. Se calhar a adaptação que o brasileiro tem que ter e que está agora a alcançá-la. De resto, o Benfica não tinha sido tão incisivo, sobretudo nos primeiros 20 minutos desta primeira parte, baixou até um pouco a zona de
pressão e permitiu que, relativamente à posse de bola, o Estoril tivesse mais posse nesta segunda parte do que na primeira. Não mais posse que o Benfica, mas mais posse do que aquela que tinha tido. Mas nos últimos minutos, efetivamente, o Benfica estava outra vez a pressionar alto, a ser outra vez mais agressivo, a ser mais incisivo e chega com naturalidade ao segundo gol. 11º gol de Seferovic, esta época o 4º na Taça de Portugal, 6º gol de Seferovic como suplente utilizado esta temporada no Benfica. 20 minutos para os 90, marcador no António Coimbra da Mota, agora a assinalar. 1 para o Estoril, 2 para o Benfica. Olha a bola, continua o espetáculo, transmissão mundial da sua Antena 1 da Rádio e Televisão de Portugal. Estamos já aí com 76 minutos, quer dizer que estamos a entrar aí na reta final. Daqui a pouco o sprint final da partida. As Águias vão vencendo os Canarinhos por 2-1. Weigl, um dos homens que foram lançados na segunda parte, entregar para Otamendi. Otamendi, o capitão, depois da saída da Pizzi. A bola chega lá à frente, é para Tarap. Tarap pode lançar, Darwin Núñez está pronto ali na zona central para receber. Passe Tarap, Paulina, golo! Chiquito! Darwin Núñez! A encostar para a Bela Noiva! A bola espirou para a baliza do Estoril! A assistência da Abel Parapta! Gol! Benfica! 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 Assinando pela segunda vez nesta noite o gol das Águias num belíssimo trabalho de Adel Tarapte. Colocou a bola redonda nos pés de Darwin, que se limitou a encostar para o golo. Terceiro golo, bombada para o Benfica, Eduardo. E à distância adivinhava-se de facto este desfecho, parecia escrito nas estrelas, arrancada portentosa de Adel Tarapte ali pelo lado direito, a chegar-se ao interior da grande área e depois, como referiste, foi adocicar para Darwin. Aliás, no decorrer da jogada, bem tu dizias, Darwin já se escapa para marcar posição na área e foi mesmo isso que aconteceu. Darwin depois foi apenas encostar para avisar na partida e elevar para 3-1 a vitória do Benfica. Numa altura em que o Estoril se põe mais, naturalmente, o Estoril que procurava o empate e o Estoril ao expor-se mais, a abrir mais linhas de passe também para o Benfica a tirar partido disso, a mais mérito para o Adel Tarapte, que entrou com muita vontade, é um jogador que dá tudo em campo, rouba bolas, consegue realmente esticar o jogo do Benfica e ele faz a assistência para o terceiro, Vítor Martins. Sim, o Tarapte tem um problema, não tem intensidade para jogar os 90 minutos, mas é jogador para uma hora de jogo claramente com uma intensidade fora do habitual, aquele ar muito trapalhão que esbraceja muito ao correr, mas que até ajuda a proteger a bola. É um jogador que dá muita verticalidade ao jogo e tem esta capacidade de definir bem e de facto definiu muito bem toda a jogada, desde a arrancada quase na linha do meio campo e depois a altura em que faz o cruzamento que é mais um passo do que propriamente um cruzamento para a emenda de Darwin Núñez. Mas o futebol tem isto de apaixonante, é que o Benfica foi muito mais presente na primeira parte a nível do caudal ofensivo, teve muitas mais situações de golo para marcar e não foi capaz. E na segunda parte, em 3 oportunidades, faz efetivamente 2 golos e está já com uma vantagem confortável, como tu disseste, mas estou de acordo com aquilo que tu referiste. É evidente que depois do 2-1 a equipa do Estoril expõe-se mais, sobe mais o seu bloco, já não defende tanto como defendia na primeira parte e portanto isso permite que o Benfica tenha mais espaço, até inclusive para fazer um golo em contra-ataque, já que na primeira parte foi sempre obrigado a jogar em ataque organizado, não permitindo os contra-ataques, porque a equipa do Estoril também não atacava muito na primeira parte. Nuno. No jogo aéreo, a placa indicativa do tempo de compensação é levantada e outra vez a bola na área, não há ninguém. É quando Bruno Lourenço se preparava para rematar, foi Servi com um grande corte a acabar com esta jogada de perigo. Minutos finais, 3 minutos de compensação. Entramos assim nas últimas voltas do ponteiro nesta partida da Taça de Portugal. O árbitro do encontro, e aproveitamos para recordar o juiz deste encontro, António Nobre de Leiria. É ele quem vai dirigindo então esta partida. Felizmente, aleluia, sem casos, não é, Eduardo? Sem casos, sem protestos. É isso que se pretende numa fase tão difícil. Sim, de facto, e o jogo muito agradável, diga-se a bom da verdade, os jogadores também sem complicarem, raçudos, sempre empenhados, tentando fazer o melhor, mas sem aquelas confusões que de vez em quando ensombram o futebol.
E felizmente sem chuva também, Eduardo Gonçalves. Felizmente sem chuva. Choveu tudo antes. Eu conversei com alguém e pedi para que assim fosse. Certo, aí está a bola lá, aí está a bola aí a ser tocada por Hugo Bastos. Hugo Bastos conseguir levar a bola a pé, Joãozinho. Aí está o Joãozinho adiantando um bocadinho mais, mas o Estoril não consegue agora estender a manta e chegar ao meio campo contrário. Continua a pericutar atrás. É por Hugo Gomes, lá está o brasileiro atrasando para o guarda-redes, também ele brasileiro, Tiago Rodrigues, vai passeando a bola na sua área. Assim o Estoril não vai conseguir chegar lá. O rapaz está a terminar o jogo. Ou acordam, ou consegue colocar a bola na frente. O árbitro vai apitar para o final da partida, porque o jogo está mesmo a chegar ao fim. Estamos já em período de compensação. Benfica a vencer por 3-1, chegou a estar a perder por 1-0. O gol foi do Vidigal a abrir às 23, depois aos 44 o Darwin Núñez a empatar, e já nesta segunda parte Seferovic e Darwin Núñez a fazerem o segundo e o terceiro, e o terceiro para o Benfica. Sai a equipa do Estoril, pode ser o último lance lá na esquerda. O Estoril vai subindo, mas não consegue transportar a bola até a área. Conseguiu criar problemas ali agora nestes últimos minutos, Eduardo, naquelas duas bolas paradas, naqueles dois cantos. Sim, exatamente, e nessas situações também temos que ter na retina a capacidade de Elton Leite de ajudar a que nada se tivesse passado de gravoso para o Benfica. Crespo, tabela, Pira, Vertoga na bola, vai às alturas, Elton Leite, rápido a chegar, é dele. Atraso de cabeça de Otamendi, agora ele, depois da saída de Pizzi, a ser o capitão da equipe. Abraçando a bola, Elton Leite, muito rápido a sair dos postos e negando a possibilidade ao Estoril, pelo menos tentar chegar aí novamente com êxito à baliza da Canarinha. O árbitro olha pela última vez para o cronómetro. Os 3 minutos chegam ao fim. Vai terminar o jogo da Taça de Portugal. Atenção que esta é apenas a primeira mão. A segunda mão no início de março, no Estádio da Luz, no dia 3 de março. Rafa ainda tem uma possibilidade de poder sair. Demora muito tempo a pensar. Perde ao corte, fica sem bola, fica a protestar. Parece-me a mim que o corte é limpo. O árbitro também partilhou dessa opinião. A bola vai sair dos pés do Hugo Gomes. Tenta lançar na direita o Carlos Soria. Vai a bola ter direitinha com o Sérvio. Corta de cabeça, vem para Seferovic, pode ser o último ataque. E agora, você ouviu? Pita o árbitro, é a final do jogo. Benfica bem posicionado para chegar à final da taça, mas ainda à segunda mão. Vence o António Coimbra da Mota por 3-1.